Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Periani e, como prometido na última aula, eu estou aqui de novo para falar de esquemas e regras, beleza? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje, então, a gente vai falar do desconto do Vale Transporte, beleza? Bom, o Vale Transporte, ele é um benefício que, na verdade, ele foi incorporado aí como benefício pelas empresas, mas ele acaba que não é um benefício, porque ele é um adiantamento, é um valor que as empresas têm que pagar para os funcionários poderem se deslocar das suas residências até o trabalho. Isso foi conseguido aí há muito tempo atrás. Antigamente, isso era um reembolso e não um adiantamento. Então o funcionário ele viajava, ele trabalhava o mês todo e a empresa então reembolsava na folha de pagamento esse valor utilizado de Vale Transporte para o funcionário. Só que isso acabou que estava gerando muita reclamação trabalhista solicitando que esse valor fosse incorporado aos salários. Então as empresas elas decidiram mudar a forma de fornecer esse Vale Transporte para o funcionário, e foi quando também começou a surgir os intermediários, né? Esses fornecedores que tem lá o cartão de benefício, o cartão do Vale Transporte, o cartão do Vale Combustível, o cartão do Vale Refeição, Vale Alimentação. Isso tudo é um adiantamento que a empresa faz para o funcionário, e isso então acaba sendo todo processado por um intermediário. Mas voltando aqui ao SAP, voltando aqui do nosso lado, a gente tem que calcular o desconto do Vale Transporte. E qual que é a regra para eu calcular esse desconto? A empresa ela pode descontar até 6% do salário do funcionário ou o menor valor entre esta conta e o valor que foi adiantado. Tá? Então, por exemplo, se o funcionário ganha R$1.000, 6% do salário dele é R$60. Se eu adiantei R$100 de Vale Transporte, eu vou descontar 60. Se eu adiantei R$50 de Vale Transporte, eu vou descontar 50. E é assim que a gente vai trabalhar, é assim que a gente vai calcular, então, esse valor que vai ser descontado do nosso funcionário. E para a gente começar aqui a pôr a mão na massa, eu trouxe também um passo a passo aqui, uma relação, né, dos itens, né, do que nós vamos ter que fazer para calcular esse valor. Bom, vamos lá então, já eu tenho aqui no nosso bloquinho de anotações, eu tenho então que criar uma constante com o percentual de desconto. Essa constante já está criada lá na tabela T511K com o valor de 6, né? Então ela vai ser um valor numérico, diferentemente da aula anterior, né? Então, para quem não assistiu também, eu vou deixar o link aqui, ó, vou deixar um card aqui para você assistir a aula anterior. Na aula anterior, a nossa constante era uma constante monetária, então ela estava na T511P. Essa daqui é uma constante numérica, vai ser um percentual, então eu coloco ela na T511K, certo? Então são duas tabelas diferentes para cadastrar e criar constantes. Então a nossa primeira coisa aqui a fazer, aliás, que já está feita, na verdade, para o vídeo não ficar muito longo, a gente tem então a ZDVT, uma constante ZDVT com valor de 6, que está lá na tabela T511K. Depois a gente precisa de duas rubricas. A primeira rubrica é a rubrica 9.000, que é a rubrica de Vale Transporte, onde eu vou lançar isso aí lá no Infotipo 15 do funcionário, mês a mês, com o valor do Vale Transporte que foi adiantado para ele. Então nós vamos colocar lá a rubrica 9.000, a rubrica de Vale Transporte. E aí a gente tem uma rubrica de desconto. Quando eu calcular o valor do desconto, eu vou armazenar esse valor na rubrica 3.000 durante o nosso processamento da folha, durante o nosso cálculo. E para isso eu vou desenvolver aqui um esquema que vai receber essas minhas regras e as regras de cálculo do Vale Transporte. Por que eu estou falando as regras? Porque nós vamos ter aqui que ter pelo menos duas regrinhas. A primeira regrinha, nós vamos fazer o cálculo dos 6% do salário, vamos jogar esse valor numa variável. E essa variável ela vai ficar lá armazenada durante o processamento da folha, para que eu possa utilizar ela quando eu for fazer o desconto do Vale Transporte. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que fazer o cálculo, verificar o menor valor entre o cálculo e o que foi adiantado. Então, por isso que eu crio essa variável e deixo ela armazenada lá na tabela de variáveis para eu utilizar quando eu for fazer a regrinha do cálculo do desconto, beleza?
bora lá já então botar a mão na massa e eu vou mostrar para vocês tudo que tá pronto aqui, tudo que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos lá na tabela então T511K, certo? E essa tabela eu acesso através da transação SM30 e da visão V_T511K, certo? Esta regrinha então aqui, essa tabela, ela tem aqui todas as constantes numéricas do meu sistema. E ela tem aqui a minha constante ZDVT, que é o percentual de desconto do Vale Transporte. Ele está aqui com 6, beleza? Depois disso, a gente vai lá para o infotipo 15 do nosso funcionário, acessando então aqui, ó, PA30, indico a matrícula aqui do meu funcionário, que no meu caso é o Danilo Oliver, o 100.000 aqui, 09, e aí a gente vai lá, ó, 0015, vou criar aqui então uma rubrica para a data de 30/4, esse funcionário foi admitido em abril de 2023, então nós vamos colocar aqui a rubrica 9.000, vou colocar aqui um valor que ele tem de R$500 de adiantamento do Vale Transporte. Salvo e tá lá cadastrada a nossa rubrica 9.000. Beleza? Então essa parte de cadastro já tá pronta. É isso aí que a gente tinha que fazer. Criamos a nossa constante de desconto, criamos aqui, informamos aqui para o nosso sistema o valor de Vale Transporte que foi adiantado, e agora a gente já vai começar a criar lá o nosso esquema e as nossas regras, beleza? Então, como nós vimos lá no vídeo anterior, transação PE01 para criar esquema. Então a gente vai lá, ó, vamos criar aqui o esquema ZDVT, que é o desconto do Vale Transporte. Então, olha, ele não existe ainda. Opa! ZDVT. Vou clicar aqui no botão criar e vou colocar lá, ó, cálculo, desconto, Vale Transporte. Opa! Ele é do tipo C, que é folha de pagamento. Eu vou salvar. Vai pedir aqui a request, beleza? Eu estou usando a request da turma anterior, da última turma, tá? Então, salvei aqui, o meu esquema está pronto. Já posso agora acessar o texto fonte do meu esquema. Ele vai vir aqui vazio, vou lá, processar, anexar linhas em branco e eu vou pedir aqui 10 linhas. Depois a gente vai ajustando. A exemplo do que eu fiz lá no cálculo de comissão por cotas, eu também quero criar um bloquinho, que eu quero que esse esquema ele fique visível, ele fique destacado lá no nosso log da folha de pagamento. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui criar um block bag. Lembra, né, ó? Block bag de begin. Então, aí eu venho aqui, ó. Cálculo. Vale Transporte. E aí eu venho aqui e coloco lá o meu block end. E fechou, né? Então, por enquanto, o nosso esquema está ok. Nosso esquema está bonitinho aqui, criado já para receber as nossas regras. Então, agora a gente tem que ir lá e começar a criar as regras. A primeira regra que eu vou criar vai ser... Então, ó, vamos acessar lá, transação PE02. Então, eu vou colocar aqui, ó, ZVT1. Não existe a minha regra, vou clicar aqui no botão criar e eu vou colocar aqui, ó, gera variável percentual salário. Opa, tá difícil. Percentual salário. Coloquei aqui então a minha regra ZVT1, vou gravar, ele vai pedir aqui também a request, eu pego a última request lá que a gente estava utilizando e vamos lá já para o nosso texto fonte, certo? Então, como a gente tinha já explicado na aula anterior, toda a regra quando eu vou começar a desenvolver, eu tenho uma estrutura, abart, rubrica, operação, abart, rubrica, operação. Então a gente vai começar aqui, né? Lembra lá que os abarts são os tipos de funcionário, se ele é mensalista, se ele é horista. Aqui nós vamos fazer para todo mundo. Então a gente começa aqui com o asterisco. A gente precisa processar todas as rubricas que estão na tabela. Então eu começo aqui com a rubrica asterisco, 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 ou seja, para qualquer rubrica, certo? E aí eu vou dar aqui um ADD WT asterisco, belezinha? E aí, qual que é a nossa rubrica de salário? A nossa rubrica de salário é a rubrica 0100.
é a rubrica 0100, que é a rubrica lá de salário mensal. Então, o que eu vou fazer aqui com esta rubrica? Eu já vou, de cara, calcular os 6% em cima dela. Então, ele já está aqui, né? Nós vamos calcular para qualquer funcionário que tenha aqui, que tenha essa rubrica, né? Ou seja, todo funcionário que é mensalista lá, ou horista, tal, vai ter a rubrica salário mensal. E aí a gente vai calcular através dessa rubrica. Ah, professor, mas me fala uma coisa. Eu não... E se meu funcionário não tiver vale transporte? Eu preciso criar a variável? De fato, você não precisaria criar a variável para todo mundo. Daria para fazer aqui uma checagem a mais tal, mas para ficar mais rapidinho aqui, eu vou gerar para qualquer funcionário. Fica errado? Não. Tem algum impacto no sistema? Não. Tem impacto de performance? Não. Entendeu? Então, nada que seja considerável eu gerar ou deixar de gerar essa variável para um determinado funcionário ou outro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar já aqui e vou calcular o percentual. Então, o que eu já faço aqui? Ó? AMT, lembra, né, que a gente tem lá os campos da rubrica AMT, NUM e RTE. Então, aqui o AMT a gente já sabe que ele vai ser multiplicado por 6, só que aí a gente não vai colocar 6% aqui. Nós vamos colocar isso aqui, ó, percentual KZDVT. Certo? Por quê? Porque eu já estou multiplicando o AMT da minha rubrica pela constante que está lá na ZDVT. Beleza? Então, aí eu faço isso e aproveito aqui e já vou gerar a minha variável. Como é que eu gero uma variável? Assim, ó, eu utilizo o comando 0 recebe e-comercial e aí eu vou colocar aqui, ó, PDVT. O que é o PDVT? O percentual de desconto do Vale Transporte. E aí eu dou um ADDWT e-comercial PDVT. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Olha só. Para qualquer rubrica que estiver dentro da minha tabela, eu dou um ADDWT asterisco, aí vocês lembram, né? Que o ADDWT asterisco é o Add Wage Type. Mando ele, então, falo pro sistema o seguinte, olha, pega essa rubrica, salva ela nela mesma e deixa ela seguir no processamento. Não vai acontecer nada com ela. Então, ADDWT asterisco é isso, eu salvo ela nela mesma. Eu estou só dando um ok para ela seguir no meu cálculo. Só que quando chega a rubrica 0100, eu falo, não, eu quero calcular. Eu quero fazer um cálculo com essa rubrica. Então eu pego aqui o EMT, percentual KZDVT. Ele está aplicando aqui o percentual de 6, certo? Por conta aqui dessa tabela. E aí eu estou gerando aí quando eu faço esse cálculo, o meu campo AMT, ele está aqui com o percentual, com o cálculo que ele colocou. Então eu gero uma variável e dou um ADDWT PD. Opa, coloquei errado aqui, ó. PDVT, certo? Para a gente conferir se vai ficar tudo bonitinho ou não, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar um outro comandinho que é o print e-comercial PDVT. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir aqui na tela, quando a gente estiver lá no log, a gente vai ver a linha que foi gerada lá na tabela VAR. Beleza? Depois de eu ter feito isso, eu restabeleço o valor da minha rubrica 0100. Lembra qual que é o comandinho de restabelecimento de valores? Ó, é o filf A. Por que o A só? Porque eu não alterei somente o amount, então eu não preciso alterar os outros campos. Então, filf A, e aí eu dou um ADDWT asterisco e segue o processamento. Então, aqui a nossa regra já está ok. Vamos verificar aqui se ela está tudo certinho. Olha lá, regra ok. Gerei aqui a minha primeira regra. Então a gente já vai colocar ela lá no esquema ZDVT também. Então a gente vem aqui agora, ó, PE01, ZDVT, e eu coloco aqui, ó, pitch ZVT1 no abart. Então aqui aí eu coloco lá, ó, gera. Meu Deus. Gera
variável desconto do vale transporte. E beleza. Salvo. E a minha regra está criada aqui dentro do meu esquema. Belezinha? Belezinha? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar, né? Vai desenvolver uma nova regra para calcular o desconto do meu funcionário. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou lá de novo na transação PE02. E aí agora eu vou criar aqui uma regra ZVT2, que vai ser o cálculo desconto vale transporte. Também é do tipo C. Salvo. E vou lá para o próximo passo, que é já atualizar. Opa, dedinho nervoso. Que já é atualizar a minha regra. E aí a mesma coisa, olha só. Então, ó, para qualquer regra aqui, para qualquer abarte. Primeiro, para qualquer rubrica. Então, ADDWT asterisco. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu só quero processar o desconto do Vale Transporte para quem tem Vale Transporte. Então qual é a rubrica que eu tenho que trabalhar? É a rubrica 9.000. E eu só vou fazer o cálculo se esse valor for positivo, ou seja, se ele for maior que zero. Então eu já começo aqui, ó. AMT maior que zero. Se for maior, se for diferente, vocês já viram, né? Então lá na outra aula, como é que eu trabalho, como é que eu faço isso aqui. Eu comparo o valor maior que zero. Essa operação ela pode me dar 3 resultados, maior, igual ou menor. Então eu posso trabalhar só com 2, maior e asterisco. O asterisco é tudo que for diferente de maior, tá? Então, se for diferente de maior, eu vou fazer o quê? Eu vou só deixar ele seguir, porque eu não quero trabalhar com valores menor que zero, DDWT asterisco. Agora, se for maior, eu vou fazer o seguinte. Então, opa, eu já sei que é maior. Eu já tenho lá o percentual, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, o AMT dessa rubrica, eu vou comparar com a variável PDVT. Então, olha só, a AMT compara com e-comercial espaço PDVT. Eu estou passando uma instrução para o sistema que é o seguinte. Vai lá na tabela de variáveis e verifica se o campo AMT da minha rubrica e compara com o campo AMT da variável que eu acabei de gerar. E aí ele também, como eu estou colocando a operação, ele também pode ser maior ou diferente. Certo? Aliás, é isso aí, maior ou diferente. E aí, por que eu falo assim? Se ele for maior, eu tenho que descontar o que está lá na minha variável, lá no meu percentual. Por quê? Porque o que foi adiantado é maior que o que foi calculado. Então, se for maior, eu venho aqui e falo o seguinte, ó, AMT recebe e-comercial PDVT, e aí eu vou dar um ADDWT e na minha rubrica 3.000. Filf A, ADDWT asterisco. Agora, e se for diferente? Ou seja, se for menor ou igual ao que está aqui. Então, ou seja, se o que está dentro aqui do AMT é menor do que foi calculado, é menor que os 6%, eu tenho que descontar ele mesmo. Então, o que eu faço aqui, ó? ADDWTI na rubrica 3.000 e ADDWT asterisco. Tá lá calculada a nossa regrinha. Então, olha só o que eu fiz aqui, certo? Iniciando a regra, eu, para qualquer rubrica que estiver sendo processada aqui por essa regra, eu vou dar um ADDWT asterisco, mas quando for a rubrica 9.000, que é a rubrica do adiantamento do Vale Transporte, eu pergunto, olha, ela é maior que zero? É. Se for maior que zero, eu vou processar. Agora, se for diferente,
eu vou deixar ela seguir. Beleza, dou uma DDWT asterisco e ela segue aqui no meu processamento. Agora, se for maior que 0, a primeira coisa que eu vou fazer é o montante dessa rubrica é maior ou menor ou igual ao que foi processado lá no 6%. Então a MT compara com a variável PDVT. Se for maior, ela vai descontar o PDVT, então, e vai adicionar o valor da variável PDVT na rubrica 3.000, porque ele pega aqui, ó, MT recebe o PDVT, então, ou seja, eu estou colocando o valor da variável no amount da minha rubrica, estou adicionando na rubrica 3.000. Por que isso daí? Porque o PDVT é maior... Perdão, o meu amount, o que foi adiantado, é maior que o desconto que foi calculado. Então, como eu recebi mais do que foi calculado, eu desconto o que foi calculado. Agora, e se eu receber menos do que foi calculado? Eu desconto o que foi adiantado. Certo? Então, ó, a MT, vale transporte adiantado, compara com a variável. Se for maior, eu desconto a variável. A variável tem o 6%. Agora, se for menor, eu desconto o que está nela mesmo, a DDWT, a DDWT 3.000 e a DDWT asterisco para gerar a nossa rubrica bonitinha lá dentro da folha de pagamento. Feito isso, geramos aqui a nossa rubrica, a nossa regra, a gente volta lá por esqueminha ZDVT e nós vamos colocar aqui agora a FIT ZVT2 no AB, e aí aqui, ó, cálculo desconto do Vale Transporte. E aí, pra gente vai colocar aqui mais um comandinho, eu tenho um comandinho aqui, ó, que é o print np var. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu imprimo tabela de variáveis. Além de eu colocar um print, uma linha aqui da variável dentro da minha regra, eu quero ver todas as variáveis que estão dentro da tabela var, que é a tabela de variável. Então eu coloco aqui, ó, print np var. Feito isso, então, eu salvo aqui o meu esquema e aí eu tenho que colocar esse meu esquema dentro do esquema lá de benefícios. Onde fica, então, esse esquema de benefícios? Ó, PE01, eu vou começar lá, ó, ZR00, e aí eu vou aqui, ó, ZRAP, que é o esquema de deduções e remunerações adicionais, e eu tenho aqui, ó, ZRB1. Porque o Z, né, pessoal? Lembra da última aula, né? O Z, toda vez que eu for alterar um esquema standard, eu tenho que copiar para um Z, para que eu não atrapalhe, para que eu não perca nada caso haja uma atualização por parte da SAP. Beleza? Então, ó, ZB01, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, copy ZDVT. E aí eu coloco aqui que ele é o cálculo do desconto do Vale Transporte. Salvo. E aí a gente já pode ir lá verificar. Vamos testar aqui a nossa folha para ver se está calculando bonitinho o meu Vale Transporte. Beleza? Vamos lá então, ó, para calcular a folha. PC00 underline M37 underline calc. Vamos pegar aqui uma variante. Deixa eu ver se eu tenho uma variante aqui. Eu não tenho. Vamos pegar aqui dessa academia 4 tal. Vamos pegar aqui, beleza. Fechou. Está em teste, esquema ZR00, bonitinho. É só executar e vamos verificar se calculou. Se tiver a rubrica 3.000 aqui, já está calculado. Vamos ver, rubrica 3.000, desconto de Vale Transporte de R$270. Agora, vamos ver se está certo esse desconto, se é 270 que ele tem que calcular mesmo? Bora lá. Bom, primeira coisa, vamos procurar lá o nosso esquema para verificar as duas regras que nós fizemos. A primeira regra, então, vamos lá, vamos descendo aqui no nosso esquema, ó. Se eu não souber procurar, eu posso direto procurar aqui, ó, o Vale Transporte, mas como eu sei, eu venho aqui, ó, remuneração, processamento de remunerações adicionais e deduções. Eu tenho aqui, ó, cálculo de benefícios. Dentro de benefício, eu tenho aqui, ó, cálculo do Vale Transporte. E aí eu vou ter aqui a minha rubrica primeira, a ZVT1. Vamos ver o que aconteceu com ela aqui. Olha lá. Ele já gerou
a minha rubrica aqui, ó, com R$270. Olha só, o print, ele mostra para mim aqui o R$270. Vamos ver se tá certo esse cálculo? Na entrada, a minha rubrica 0100, ela está aqui com R$4.500. Se eu fizer a conta de 4.500 vezes 6%, dá 270. Então, bonitinho aqui, ó. Vamos garantir. Então, olha só. Vou abrir aqui a minha calculadora. Vamos colocar a calculadora aqui, ó. 4.500 vezes 0,06. Olha lá, R$270. Então, o sistema calculou corretamente. E quanto que tá o nosso adiantamento do Vale Transporte? Olha aqui, ó. 9.000 está com R$500. Então, eu tenho mesmo que descontar o 270. Então, quando eu chego aqui agora na parte de desconto do Vale Transporte, olha o que ele faz aqui, ó. Vamos pegar aqui a rubrica 9.000. Olha lá o que ele faz. Ele descontou, então, o valor que está na minha variável, o valor de R$270. Então, está correto, está certinho aqui a nossa regra. Se eu quiser ver aqui a minha tabela variável, olha só. Só eu abrir aqui, saída, olha lá. Só tem uma variável criada, então ela só aparece aqui a variável PDVT na nossa tabela de variáveis. Tá, professor? Ficou muito legal, tal, mas e se ele receber menos que os 270? Vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o teste? Eu vou lá, eu vou abrir mais uma tela aqui, PA30. Eu vou aqui lá no meu funcionário e vou alterar o valor do infotipo 15 dele lá da rubrica. Ao invés de 500, eu vou colocar aqui, ó, 250. 250 é menor que 270 e, consequentemente, eu tenho que ter um desconto de 250 e não de 270. Então, eu salvo. Beleza. Vou voltar lá no meu cálculo. Tá aqui. Vamos calcular de novo. E olha só. Desconto do Vale Transporte, R$250. Por quê? Porque eu continuo tendo aqui, olha lá, vamos voltar lá, ó. Eu continuo tendo aqui a minha variável com R$270. Certo? E a hora que eu processo, então, aqui agora a minha rubrica 9.000, olha só, ele já mudou o processamento. Por quê? Porque o AMT, o amount da rubrica, o valor que eu recebi de Vale Transporte é menor que o PDVT. Então, quando ele é menor, certo? Quando o PDVT é maior, eu vou lá e desconto o que é menor. Certo? Belezinha? Olha lá. Ó. Beleza, pessoal? Então, temos aqui a nossa regrinha de cálculo do Vale Transporte. Maravilha? Bom, a aula de hoje foi isso. Essas duas regrinhas aqui, né? Aliás, nós tivemos duas aulas aqui para falar de esquemas e regras. Claro que a gente tem muito mais para falar sobre isso. É um conteúdo, quando a gente fala só de esquemas e regras, é um conteúdo muito grande, é um conteúdo muito abrangente, certo? Que a gente tem aí infinitas possibilidades, formas de calcular, operações, comandos, sintaxes diferentes para mesmo cálculo. Eu poderia fazer esse mesmo cálculo aqui de maneira diferente, utilizando outro tipo de regra, outras operações. Então, assim, isso é muito... essa parte de regra e esquema, ela é muito vasta, né? Então, a gente tem aí várias possibilidades. Mas eu quis trazer para vocês aqui, para vocês terem pelo menos uma ideia, uma percepção de como funciona aqui um cálculo de folha, como que funciona aqui a criação de esquemas e regras. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço por estarem comigo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar vídeos com seus amigos. Eu tenho certeza que um desses conteúdos, um desses vídeos que a gente tem aqui vai com certeza ajudar, ou vai motivar, ou vai gerar interesse no seu colega, seu amigo, seu colega de trabalho, enfim. Compartilha. Assista nossos vídeos aí e até a próxima, beleza? Muito obrigado. Vem crescer e se capacitar com a gente. Tchau, tchau.